Bom dia, bom dia! Vamos começar essa live de hoje, né? Sobre expressão versus vergonha. Dois temas que são muito importantes e que são centrais aqui na conexão com o amor. A expressão da sua identidade existencial, a expressão de quem você é, a expressão da sua vida, da sua parcela de amor incondicional, da sua semente de luz. É sobre isso que a gente está falando aqui. É um tema que pode parecer às vezes assim, uma linguagem diferente, uma linguagem nova, mas à medida que você for entrando aqui na conexão com o amor, for entrando nesse egrégora, for entrando nesse campo, tenho certeza que você vai entender o que eu estou falando, porque eu estou falando com o seu coração, estou falando com a sua essência, estou falando com a parte de você que é mais sábia, que é mais amorosa, para que ela desperte nessa personalidade que você assumiu hoje, para que ela ganhe espaço na sua vida, no seu dia a dia, nas suas ações, no seu pensar, no seu falar, no seu fazer. É isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo uma transformação que ela tem a ver com ampliação de sabedoria e ampliação de percepção de amor. E amor, ele vem carregado de sabedoria. É sobre isso, né? A gente tem falado muito sobre isso nos últimos tempos. Então sejam bem-vindos. Essa live de hoje, ela traz diversos insights. Estou só abaixando um pouquinho aqui o volume, pronto. Vou deixar essa musiquinha aqui porque ela vai acalmando. Ela traz diversos insights de coisas que eu tenho vivido. Olha como é que ontem eu tava na casa da minha mãe e é muito bonito isso. Eu lembrei de uma canalização que eu fiz. Eu tinha uns 20 anos de idade. Foi 2013, 2023, 2003, foi 2003. E foi a gente fez um curso chamado A Flor da Vida e a gente desenhava a Flor da Vida. Foi um curso que eu nunca fiz, nunca vi de novo. Então uma moça que estava aqui, ela é italiana, ela estava aqui. Eu nunca vi esse curso de novo. E a gente desenhou as flores da vida e aquilo abriu-se diversos portais dentro de mim. Abriu uma comunicação com dimensões que eu não sei explicar. E eu nunca tive isso de novo com aquela intensidade. E naquele momento veio uma canalização e ela falava assim, que... resumindo, vou tentar resumir a história, mas ela falava assim, que um dos meus papéis era experimentar no físico as emoções, os padrões emocionais em desequilíbrio para ir encontrando caminhos de ajuste no físico, na matéria, no sentir, que eu trabalhava muito o corpo emocional. Claro que na época eu não entendi nada, mas hoje eu entendo demais isso. E tudo que acontece aqui na conexão com o amor são processos vivenciais, são processos que eu vivo no meu corpo, que eu vivo no meu dia a dia. E eu quero aqui partilhar com vocês para auxiliar a despertar em cada um de vocês essas conexões, porque só acontece comigo para que também aconteça, porque eu sou canal disso, porque essa é a minha mensagem para o mundo. O alinhamento entre a personalidade e a essência. O alinhamento entre a identidade divina e a identidade humana, entre o corpo de luz e o corpo físico, e todos os corpos que estão ali no meio. Então, a gente se expressar com integridade, que é uma das minhas principais forças de caráter, integridade e amor ao conhecimento, são das minhas principais forças de caráter. É a gente se expressar por inteiro, é a gente assumir a nossa luz e integrar a nossa sombra. A gente não tem como esconder a sombra debaixo do tapete, como a gente vem fazendo, como a gente vem tentando fazer na sociedade. E também a gente não tem como dizer que a gente só é sombra, que a gente não tem nada de luz, sendo que a gente é muito mais luz do que sombra. Então tá na hora de a gente despertar para esse tipo de conhecimento. Tá na hora de a gente se identificar com quem de fato a gente é e com as ferramentas que a gente tem aqui no nosso corpo físico, na nossa realidade, na nossa história de vida, para expressar mais de quem a gente é. Só que a gente só sente quem a gente é, que para mim, resumindo aqui, nós somos uma parcela, nós somos uma manifestação de amor incondicional, nós somos parte do todo, só que manifestados aqui, uma centelhazinha desse todo. E pra gente entrar nesse movimento de integração, a gente precisa de sentir essa energia no nosso coração, porque amor incondicional eu só posso sentir, eu não tenho como pegar, eu tenho como pegar os produtos desse amor incondicional. Por exemplo, o meu corpo, aquilo que sai através de mim, as minhas palavras eu não tenho como pegar,
mas eu tenho como pegar meu livro. Essas são as minhas palavras escritas ali. É uma materialização daquilo. Aí isso eu tenho como pegar. Mas para eu expressar esse livro, eu preciso de entrar em contato com esse amor incondicional dentro de mim. Eu preciso de assumir as minhas habilidades de escrita, as minhas habilidades de conexão, as minhas habilidades de canalização, porque senão eu não consigo escrever nada, né? E não é à toa que a cartinha de hoje chama-se Fidelidade. Essa carta é linda. Essa carta saiu quando eu fiz a viagem para o Egito. Ela saiu assim, ó, uma atitude de respeito, confiança e amor por nós mesmos, nosso potencial, nossos sonhos, nosso querer, que nos leva a sermos verdadeiros com quem realmente somos e assim reverenciar o divino em nós. Olha que coisa incrível, gente. Fidelidade, olha a cartinha de hoje. Que coisa mais síncrona, é sempre muito síncrono. Porque quando a gente começa a falar a linguagem do espírito, quando a gente começa a olhar para a vida, as sincronicidades começam a acontecer. As deucidências, aquelas coisas que se repetem, né? Hoje eu acordei às 3h33 da manhã, eu tenho que tomar uma decisão, já tomei essa decisão, mas tô protelando ela aqui no físico e a vida tá só me mostrando. Vai, vai, vai. E a vida tá conversando comigo. E eu peço pra vida, converse comigo, me diga o que fazer, né? Me diga o que eu tenho que fazer. Então, é sobre isso. Vamos falar de expressão versus vergonha, que é o principal aspecto de sombra que impede a gente de se expressar é a vergonha. Todo mundo tem vergonha. E aí, você já pode ir pensando aí. Tenho vergonha do quê? Do que eu tenho vergonha? Do que eu tenho medo quando eu vou me expressar? Tem alguns medos que eles são comuns, um roteiro que é comum. Quando a gente começa a entender isso, a gente pensa, uau, não é só comigo, porque acontece com todo mundo, todo mundo. Primeiro, se a gente pensar, o corpo, ele é por si só, né, a sociedade é por si só um espaço que a gente tem medo de ser rejeitado. A gente fica o tempo todo querendo ser aceito, querendo pertencer. Isso é uma necessidade básica do ser humano, uma necessidade básica da vida. Né? Lá nos tempos antigos, se a pessoa não pertencesse a um grupo, ela morria, ela de fato morria. E hoje a gente tem muito essa necessidade de pertencer. E por pertencer, essa necessidade de pertencer, leva a gente a uma série de medos internos, que vai culminar no medo de morrer, no medo da morte. Porque é isso. No mais profundo, quando eu venho aqui, vou a público expressar algo que é meu, ou expressar algo que eu sinto dentro de mim, eu tenho medo do outro rejeitar a ponto de me maltratar, a ponto de tirar a minha vida. Porque existem memórias disso no sistema ancestral. Então a gente se conecta com essas memórias. E a gente tem esse cuidado. Tem gente que entra realmente em pânico, em pânico. Eu sempre conto, eu já contei isso aqui algumas vezes. No início, quando eu fazia as lives, eu tinha a sensação de que as pessoas iam me matar mesmo. Eu via cenas de as pessoas me jogando coisas, me xingando, correndo atrás de mim. Eram muito reais, eram muito reais. Se eu fosse ao médico naquela época, provavelmente ele ia falar que eu estava sofrendo uma crise de pânico. Porque eu acho que fisicamente era isso, uma crise de pânico. Eu tratei com EFT, né, fazendo EFT, escrevendo e continuando dentro do ritmo que eu conseguia. Porque eu tinha convicção de que aquilo era só uma resposta do meu sistema diante de um padrão que eu estava dissolvendo. O padrão de que eu não posso me expressar é perigoso. Falar de amor, falar de Deus, falar de essência, falar de verdades existenciais, falar de mediunidade, falar de espiritualidade, são temas que podem me levar à anulação, ao cancelamento e até à morte. Isso está muito forte no meu sistema. Então eu sabia que eu estava rompendo padrões e que eu precisava de continuar. Só que a vontade de continuar dentro de mim era muito grande. Eu tinha muita convicção de que eu queria continuar. Isso me deu muita resiliência, porque uma das minhas maiores forças, uma das minhas maiores vontades é contribuir. Meu pai sempre falou para mim assim, filha, seja útil, seja útil. E eu tinha isso muito forte. Depois eu descobri que contribuir é uma necessidade básica do ser humano. Vou tirar isso aqui daqui. Contribuir é uma necessidade básica do espírito, do ser humano. Então, contribuir e expandir não é uma necessidade só da Lívia. É uma necessidade do espírito que habita o teu corpo, do seu sopro de vida. É uma necessidade da sua essência. A gente veio para contribuir, a gente veio para melhorar o mundo. Não tem história de melhorar o mundo? Todos nós viemos para melhorar o mundo.
Não é melhorar o mundo, não significa curar o mundo ou sanar as questões do mundo. A gente confunde, porque a nossa mente ela vai para um lugar de generalização, um lugar de como se eu tivesse que conseguir tudo aquilo. Melhorar o mundo é fazer aquilo que é meu papel fazer. Como o sol melhora o mundo? Sendo sol, iluminando. Como a água melhora o mundo? Sendo água, hidratando, fluindo, se flexibilizando. Como a Lívia melhora o mundo? Sentindo mais amor no coração e expressando esse amor através dos meus talentos, dons, das minhas missões, das minhas relações, da minha autoestima. E aí é trabalho diário. Mas eu preciso ter clareza de como eu melhoro o mundo. Isso pra mim, quem fez isso comigo, quem me deu essa clareza foi o Ilumine-se. Foi a imersão existencial Ilumine-se. Por isso que eu aplico ela hoje. Vai ter uma agora em agosto. Porque pra mim, essa imersão, ela me deu clareza de como eu melhoro o mundo. E que eu sou um instrumento para melhorar o mundo. O que eu posso fazer com a minha vida. E a certeza, a confiança de que o que eu tenho para ofertar é suficiente. O que eu tenho para ofertar é suficiente. Eu não preciso de consertar ninguém, nem de consertar o mundo. Eu só preciso de ofertar a minha parte. Eu preciso só de ser um canal de mais amor na vida. Eu preciso só de realizar aquilo que é impulso da minha alma. Sabe aqueles sonhos que vêm através da nossa mente, que vêm através do nosso coração? Sabe, eu me via escrevendo na imersão existencial, a primeira que eu fiz, eu vi uma cena, que era uma cena que eu postei ontem no meu Instagram. Era uma cena de, como se tivessem diversas pessoas e aquelas pessoas precisavam de um pouco de referência. Então era como se eu tivesse que acender luzinhas para iluminar aquele lugar. Claro, iluminar dentro de mim, não é porque eu sou uma iluminada, eu tenho que acender essa luzinha dentro de mim para poder auxiliar a iluminar ao meu redor. Eu vi essa cena nitidamente, foi uma cena que me emocionou muito. E na segunda imersão eu vi uma cena que era autografando os meus livros, autografando um livro. Isso é um sonho do coração, isso é algo que vem através de uma conexão. Tudo aquilo que você sente no seu coração, nesses momentos de conexão, que você sente na sua vida. Por exemplo, eu sentia muito forte que eu ia ter filhos, que eu ia ter filhas, que eu ia ter filhas meninas. Isso era muito forte no meu coração. Isso aconteceu também, né? O que eu quero dizer é que tudo aquilo que a gente sente dentro do coração, a gente tem o dever de realizar. A gente tem o dever de correr atrás daquilo. A gente tem o dever de manifestar aquilo. Não é do dia pra noite. Não é assim, eu vou escrever um livro, então eu vou sentar aqui e vou escrever o livro todo porque eu tenho que escrever um livro. Não, eu fui deixando acontecer e fui escrevendo ao longo dos dias mensagens. Essas mensagens vão virar livros, E quando eu escrevi as mensagens, eu não pensei, eu tenho que escrever um livro. Eu simplesmente fui deixando as mensagens chegar, porque é um processo que exige também confiança. E eu fui confiando naquelas mensagens. Eu já contei muito isso em outras lives, não vou ficar nesse tema não, só pra gente não parar nisso aqui. Eu quero falar da expressão, que tem tudo a ver, é uma expressão isso. Vou começar fazendo uma sintonização de campo, só pra gente entrar num lugar mais calmo, mais fluido, né? Aqui na Conexão com o Amor a gente aprende que tudo é sintonia. Então, se o meu coração está sintonizado e está aberto, está rendido para um lugar mais amplo, para uma frequência mais sutil, ela tem mais permeabilidade no meu coração. Então, é esse clima que a gente tem que criar. A gente não tem que criar um clima para namorar. Você não vai lá, não toma banho, não passa um perfume, não se arruma, não corta o cabelo, né? Quando você quer conquistar alguém, ou quando você tem interesse em alguém. É assim também com a espiritualidade, ou com a essência. Ela está disponível o tempo todo. Ela está dentro de mim. Eu respiro ela o tempo todo. Mas imagina se eu me preparo para ela. Se eu preparo o meu corpo para sentir ela e falo, corpo, você está permitido para sentir. Tá tudo bem, você pode sentir. Você pode receber essas frequências dentro de você. Elas já te pulsam dentro. Você pode reconhecer esse pulsar. Olha que lindo. Então, eu costumo preparar esse corpo, esse ambiente, para receber essas inspirações.
E elas chegam nesses momentos, elas chegam também ao longo do dia, mas no início do dia eu faço como se fosse uma autorização para essas frequências terem mais acesso ao meu corpo. E às vezes elas não chegam de percepções sutis, elas chegam através de uma fala que o outro vem, elas chegam através de um livro que chega, elas chegam através, né, na dúvida que eu falei agora, tá me aparecendo muito o 33, que é o símbolo, um símbolo muito forte para mim, de conexão espiritual, de expressão, de união espírito e matéria, de amor crístico. Então começa a aparecer o 33, hoje eu acordei às 3h33 da manhã. Isso é uma forma da vida conversar comigo, porque eu tô com dúvida dentro de mim. Então eu falei, apesar da dúvida, me mostra o caminho. E aí começa a aparecer pra mim, é muito impressionante isso. Eu olhei pra parede, tá lá 33. Eu olhei pra pilastra, tava 33. Eu olhei pro livro, a página 33. Eu falei, gente, que coisa mais... Olhei pra placa do carro, a placa do carro tinha vários 33. Então, é sobre isso, né? Então, a gente vai preparar o campo um pouquinho. Vou pedir pra você só centrar seu coração, respirar fundo. Isso. Respira fundo. Imagina agora conexões com os seres que você ama, confia, ou simplesmente com o sol. Chama por essa energia solar, através dessas pontes de luz que são esses seres, ou através do próprio sol, da energia da vida. Chama essas conexões no seu coração, sente o sol iluminando todo o teu corpo. Sente o teu corpo relaxando. Internamente diz, eu estou disponível para a sua luz. Eu estou disponível para o seu amor. Eu estou disponível para a sua sabedoria. Eu estou disponível para a sua presença. Isso. Sente o seu corpo se acalmando, se abrindo. E a gente vai fazer o mantra Ma-Om, que é um mantra que eu gosto bastante, que ele já traz por si só uma abertura de frequência, uma abertura de campo, frequência do amor e frequência da consciência divina, da luz divina. Então a gente respira fundo e a gente pode entoar juntos. Respira para entoar. Uma última vez. Isso, vai sentindo já o seu campo, sente o seu corpo, como está mais propício, mais aberto. Sente o seu corpo se expandindo. E nesse momento invocamos todas as forças de luz, invocamos a energia do amor incondicional e da consciência divina, para que nos inspirem,
para que nos oriente, para que expanda dentro de cada um de nós a percepção da amplitude da vida, as conexões necessárias para esse exato momento em que estamos vivendo, as conexões necessárias para seguir adiante, para escolhermos de formas mais sábia e amorosa as nossas ações diárias, as nossas reações, as inspirações necessárias para fluirmos na vida com mais amor e presença, com mais integridade, humildade e expansão. Confiando nessas frequências, e sentindo a reverberação delas no nosso corpo, sabendo que tudo está bem como está e que tudo o que eu preciso saber me é revelado, que tudo o que eu preciso vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu me abro nesse momento, aqui e agora. Estou disposta e disponível às frequências mais sutis, mais sábias, mais inteligentes. Permito que o meu corpo, que a minha presença, receba e seja ressignificada através dessas frequências. Permito que as minhas ações diárias venham carregadas dessa luz e dessa essência. Que mesmo nas situações mais desafiadoras, eu consiga perceber essas frequências, esses ensinamentos, esses recados, a guiarem a minha ação, o meu entendimento e a minha presença no mundo. Assim é. Está feito, está feito, está feito. Isso. Percebe que todo o campo se acalma, né? A voz se acalma. Como é algo que eu treino bastante, para mim já vem um resultado muito imediato. Porque é questão de dar bola para isso. É questão de nutrir esse lugar, né? Porque a vida, ela está disponível o tempo todo. E a gente pode se disponibilizar para ela, a gente pode se arrumar para ela chegar, a gente pode preparar o nosso corpo, o nosso coração para receber ela. Entendendo que nós somos vida também. E quando a gente recebe a vida, a gente ganha força, ganha potência, a gente ganha fluxo, a gente ganha sabedoria, a gente ganha resiliência, desapego, a gente se permite viver, né? Vida é fluxo, vida é fluxo. Eu sou vida também. Então vamos lá, a gente falar de vergonha e expressão. É o tema da roda do Reconectando desse domingo, então por conta do que eu falei no início da live, várias conexões vão vindo no meu próprio corpo e isso vai mudando dentro de mim. Quem não tem vergonha, né? Quem não tem vergonha? Todo mundo tem as suas vergonhas. Vergonha do seu corpo, vergonha da sua voz, vergonha daquilo que não dá conta de fazer, vergonha daquilo que gostaria de ter realizado e não realizou, vergonha de se expressar, vergonha de falar em público, vergonha de ser mulher. Muitas vergonhas a gente tem. A vergonha, ela é, dentro de uma percepção de polaridade, a vergonha ela está no extremo oposto da expressão. Quando eu tenho vergonha, é uma energia, uma frequência muito baixa. Se a gente for pro... Todo mundo tem vergonha, tá? Não se sinta mal por ter vergonha. É uma frequência muito baixa, mas todos nós transitamos nela. Existem vergonhas transitando no nosso corpo e é aquela vergonha que está mais forte nesse momento e que ela precisa de mais luz. Você sabe qual é. Você não precisa de curar todas as suas vergonhas. O que é a cura? A cura é a aproximação da essência. A cura é quando eu consigo iluminar aquela parte, aquela cena, aquela memória, aquela manifestação. Eu consigo integrar ela com a essência. Tem uma imagem aqui que eu usei para o Ilumine-se,
Ela tá bem ali, deixa eu ver. Olha ali, ó. A imagem ali, ó, tá vendo? É uma imagem construída pela IA, né? Mas é uma águia chegando assim dentro do meu corpo, como se meu corpo estivesse integrando ao corpo de luz. Lá no meu Instagram tá ela lá. Vocês podem pesquisar dela lá. Isso é uma representação de cura. Isso é quando o meu corpo de luz, meu corpo mais sábio, ele vai se integrando, ele vai tendo espaço dentro do meu corpo físico. É algo que veio primeiro em meditação, depois veio essa imagem, eu achei super interessante, né? Então, a vergonha, ela é uma polaridade, ela é a polaridade sombra da expressão, ou da manifestação da minha voz no mundo, a gente pode colocar assim. A vergonha, ela tá muito aqui nessa parte emocional, nessa parte aqui do segundo chakra, né, das nossas relações com a gente mesmo, da nossa autoestima, a forma como a gente se percebeu no mundo, a forma como os conceitos que a gente tem sobre a gente mesmo e sobre aquilo que eu preciso de realizar no mundo. Então, pode estar no terceiro também, mas essencialmente ela está na forma como eu me percebo no mundo. A vergonha, ela é uma máscara, ela é uma distorção da minha imagem verdadeira. Então, já pega isso aí. A vergonha é uma distorção, é uma imagem distorcida da minha expressão verdadeira. Pensa, quando você se olha assim no rio, que o rio tá turvo, que você vai ver a sua imagem no rio ali, você vai ver a sua imagem, mas você vai ver a sua imagem turva. Você não vai ver a sua imagem como ela de fato é. E o nosso olhar tá permeado desse turvo. Então, o olhar no espelho é algo extremamente poderoso para a gente ir diluindo as vergonhas. Então, quando eu me olho no espelho, eu muitas vezes, para muitas mulheres, principalmente para as mulheres, porque para os homens não tem essa construção social como tem para as mulheres, tá começando a se construir agora, mas nossa, não tem nem comparação. O peso que é para a mulher, a exigência que se tem coletivamente com a aparência da mulher. Mulher hoje, eu tô assim, assustada com isso. Mulher hoje não pode mais envelhecer. É como se fosse errado envelhecer. Como se fosse feio. Tá nascendo ruga. Tá nascendo... Meu Deus, minha pele tá murchando. É o colágeno, é o botox, é o lift, é o não sei o quê. Não tô criticando, gente. Não tô criticando. Quer dizer, eu tô criticando o excesso disso. Né? Eu acho legal ter ferramentas que auxiliem a gente a ter mais autoestima. Mas, ao mesmo tempo, o excesso disso pode tirar você de uma sensação de que você é suficiente, que você é boa, que você é bonita. Essa beleza, ela tem que vir de dentro também, ela tem que vir de uma conexão dentro. Porque senão você vai fazendo muitas coisas fora e nunca vai chegar nesse lugar. E vai estar sempre com vergonha. Enfim, quando a gente se olha no espelho, esse turvo, essas coisas que distorcem a nossa visão da gente mesmo, a nossa autoimagem, elas aparecem ali. Elas aparecem. Nas relações também elas aparecem. Porque as relações é uma forma de a gente se olhar no espelho. É uma forma de a gente se ver sem a gente estar se olhando no espelho. As relações, elas mostram nós mesmos. Aquilo que você admira no outro, uau, você tem aquela característica em você. No Illumine-se a gente traz uma ferramenta que ajuda muito a nossa percepção. É muito incrível, assim, o olhar das pessoas quando entendem. Fala assim, uau, eu admiro isso no outro. É quando você fala, você tem isso também na sua vida? A pessoa começa a olhar e fala, uau, eu sou assim também, né? Ou eu tenho uma dimensão daquilo, talvez não tão... Deixa eu abrir essa janela aqui. Não tão... assim, não tão expressiva quanto aquela pessoa que eu admiro já tem. Pronto, deixa eu abrir aqui pra chegar mais luz, né? Ai, que lindo, chegou mais luz aqui. Então, as relações, elas também me dão um panorama muito poderoso das minhas vergonhas. Então, a vergonha de falar em público é uma vergonha. A vergonha de expressar o meu texto, a vergonha de expressar minha música, minha arte, a vergonha de me vestir da forma como eu gosto, a vergonha de me posicionar, tudo isso é em relação a alguém. Por exemplo, eu lá no meu trabalho, eu tenho vergonha... Não, vamos falar disso aqui, ó. Falar dessas coisas aqui. Aqui na internet, pra mim, já virou um lugar já mais possível. Tem coisas que eu ainda tenho vergonha de falar, que eu ainda tenho medo de falar, que eu ainda
tenho aquela sensação de que se eu falar, o outro vai me criticar, vai me abandonar, vai me julgar, vai me cancelar. Ainda tem temas que são assim. Já tem outros que já estão muito tranquilos de falar. Falar pro meu marido era algo extremamente impossível desses temas. Hoje eu já consigo falar muitas coisas. Hoje, quando ele entra aqui na live, às vezes eu tô fazendo uma meditação, eu tinha vergonha. Por quê? Porque não é uma coisa que tá muito no universo dele. Então, quando ele entra, eu falo, ai meu Deus, será que ele... Aí eu fui diluindo isso com o tempo. Entendendo, mostrando pro meu sistema que eu tenho o direito de me expressar. E quanto mais eu me expresso, mais eu ilumino, mais eu me curo, mais eu deixo a essência chegar, mais eu deixo essa águia de luz descer sobre o meu corpo. E hoje o meu marido já fala, nossa, a gente tem que meditar com a sua mãe, nossa, tem que ver lá o que a sua mãe tá fazendo. Hoje ele já ouço falas como essa, que era impossível antigamente. Então, essa percepção distorcida nos leva a nos reprimir, nos leva a nos esconder e a querer ser algo que a gente não é, porque pra gente ser aceito. Ou o contrário disso, ou a gente esconder algo que verdadeiramente a gente é, a gente se perde desse caminho, porque eu preciso de ser algo diferente para eu ser aceito. Então, isso acontece demais na nossa sociedade. Existem dimensões disso aqui na Lívia, como eu tô contando aqui pra vocês. É um processo de ir se abrindo, e o exercício do espelho é maravilhoso, gente. Comecem com ele. Ele é, assim, perfeito pra gente ampliar essa capacidade de a gente se ver. Os exercícios de autoconhecimento, o Ilumine-se, as rodas, são exercícios maravilhosos de a gente se perceber, de a gente se reconhecer, de a gente começar a entrar em contato com essa frequência de amor incondicional que a gente é. Porque a vergonha, ela tá numa camada mais superficial. Quando você atravessa a camada de vergonha, você vai para a expressão. Só que isso não é de uma vez, isso é atravessando. Você vai tendo experiências disso. Você vai lá e se expressa e fala, uau, deu certo, é isso mesmo. Aí você vai de novo, é isso mesmo. E aí você vai ganhando confiança, você vai construindo uma confiança, uma percepção interna. Isso não é de uma vez. Eu fico assim, um pouco com um certo pesar, assim, porque eu vejo que a nossa mente, ela leva a gente para um lugar que é de uma vez. A gente vai num processo e a gente vai eliminar todas as vergonhas de uma vez só. Não é, você vai tomar consciência do seu caminho de mais luz. Você vai tomar consciência da expressão que você é. E aí você precisa de ir ativando ela no dia a dia. Você precisa de ir construindo novas memórias no teu corpo. Então, quanto mais lives eu faço aqui, mais eu digo pro meu corpo, eu posso falar, eu posso fazer, eu posso me expressar. Quanto mais textos eu escrevo, quanto mais eu compartilho, mais eu vou construindo no meu corpo. Eu posso expressar aquilo que é verdade para minha alma. Eu tenho uma expressão que ela é muito devocional, é uma característica minha. Nem todo mundo é devocional. Tem gente que vai falar assim, essas pessoas ficam aí, né, como se Deus fosse resolver tudo. Não é sobre Deus resolver tudo. É sobre você sentir Deus no seu coração. Para mim isso é fantástico. Eu amo os ambientes que me ajudam a sentir mais Deus no meu coração e sentir mais amor. Isso para mim não acontece na igreja, não acontece nas religiões comuns, né, porque eu já passei por muitas delas. Mas isso acontece nesses espaços em que de conexão com o amor. E é isso que eu oferto nas rodas, é isso que eu oferto nas imersões, é uma consciência desse amor. Eu fui para a Índia para encontrar a Ama, para sentir isso. Eu vou para os trabalhos, né, a cura do feminino, que é um trabalho que eu gosto muito, os trabalhos da Rainbow, enfim, outros grupos. Eu vou para sentir mais essa presença no meu coração, para expandir. Todos os dias eu medito, todos os dias eu sento, todos os dias eu faço esse movimento de preparação para dizer para a vida, eu quero te sentir no meu coração. E a Mãe Divina, para mim, é uma para mim eu tenho muita relação, né, com a Mãe Divina, com essa figura Mãe Divina. E muitas vezes eu vou para esse lugar. Tem muitos textos devocionais meus, né? Mãe Divina, vem até mim. Mãe Divina, fale através de mim. Mãe Divina, que eu possa te sentir e te revelar no mundo. É uma frase que vem muito. Eu decido, eu escolho te sentir mais e mais, a cada dia mais. E te revelar no mundo através da minha ação. Que a minha voz seja sua, que o meu olhar seja o seu. Que eu seja capaz de olhar para o outro com um olhar de mais amor, como eu olho para os meus filhos. Que eu seja capaz de olhar para mim mesma como eu olho para as minhas filhas. Com um olhar de amor, de confiança, de certeza
que aquele ser é um ser incrível, que aquele ser tem muita coisa boa dentro dele. É atravessar as picuinhas do dia a dia, as máscaras do dia a dia, para ver luz naquela pessoa. Isso é um exercício. Isso não é dado. Isso não é do dia para noite. Não tem algo que vá fazer você despertar isso de uma vez. Quer dizer, pode até ter, né? Os indianos, os hinduístas acreditam muito na figura do guru. A Ama é uma guru dessa, né? A Ama é uma guru que traz, e realmente diante dela você sente uma presença de mais amor. Jesus, né? Quando quem se conecta com Jesus, que faz ali as orações, que vê, que sente, ou a outros mestres, enfim. Tem pontes que faz a gente sentir mais amor. E aquela pessoa no seu dia a dia, que já tem uma atitude mais amorosa, ela também é uma ponte para você. Como você também é uma ponte para essas pessoas. Por isso que é importante você sentir e expressar mais amor. Enfim, eu falei tudo isso para dizer que a minha característica mais devocional, ela durante muito tempo, e ainda eu tô diluindo isso, é uma característica que eu sinto vergonha. Porque as pessoas vão me achar boba, as pessoas vão me achar voada, sem noção, né? Com essa coisa, Deus faz tudo por você. E isso é muito forte, E eu tô cada vez mais me mostrando como eu sou, revelando os meus textos devocionais, revelando as minhas práticas. Isso é um abrir-se, sabe? Isso é um abrir-se porque eu percebo claramente hoje isso. O que mais resolve, diante de tudo, você pode ler todos os livros que você quiser, você pode fazer todas as terapias que você fizer, o que mais resolve é aquilo que faz você sentir mais amor. É quando você vai na terapia e tem uma compreensão, você vai ter uma compreensão mais amorosa de alguma coisa que tá te dando dor, que tá te fazendo sentir dor. A partir de quando você tem uma compreensão mais sábia, você sente mais amor, seu coração se expande para aquilo. Então, eu acredito nisso, fortemente. Então, a vergonha, ela é algo que tá distorcida, é uma percepção sua que tá distorcida. É errado eu ter uma característica devocional? Não. E se eu tenho essa característica, eu preciso de trazer ela, eu preciso de revelar ela, eu preciso de ser íntegra comigo mesma, com a minha essência. Porque senão eu saio de mim, eu saio do meu caminho, como se fosse o sol. É errado. O sol ilumina demais. O sol é quente. O sol tem muito raio. Vai no Egito pra tu ver como o sol é potente lá. Aí você começa a achar errado ser sol, porque eu sou solar demais, eu ilumino demais, eu brilho demais, eu apareço demais. É errado ser assim. Não é. Se você não é a natureza do amor incondicional que você é, a expressão de amor incondicional que você se perde de você. E é isso que a vergonha causa. A vergonha, ela causa um embotar da sua expressão verdadeira. Isso começa, claro, na infância. Isso começa, claro, na sua ancestralidade. Uma fala da minha mãe, né? Minha mãe vive assim. Minha mãe é uma pessoa super devocional. Mas ela fala assim, esse povo aí que fica chorando. Eu super choro, né? Eu choro demais. Assim, nesses movimentos de oração e tal, eu sempre choro. Esse povo que fica chorando e tal, aí já dá aquele apertinho no coração, assim, fala, meu Deus. Hoje eu aprendi, caramba, é uma fala dela, mas eu não tenho que condenar a minha mãe, eu querer que a minha mãe seja diferente. Eu preciso encontrar o meu lugar. Eu super choro. Eu abro aqui, às vezes eu tô meditando, eu sinto aquela frequência de amor chegando, vai ativando meu coração, meu campo vai se expandindo, as lágrimas descem, assim, com a maior naturalidade. Também descem compreensões, descem textos, descem curas, né? Entrega, né? Entrega. Que lindo, é importante olhar pra isso. Oi, Lu, seja bem-vinda, amada. Que delícia. Então, ser quem você é, né? Eu tenho uma amiga que ela faz os trabalhos pra mim, aí ela fala assim, nossa, Livinha, eu acho tão lindo. Ela foi a primeira pessoa que se apaixonou pelos meus textos, assim, de pessoa de fora, né? E ela falava assim, porque eu sempre tive essa característica muito devocional, sempre tive muita vergonha dela. E aí eu tô aprendendo que ser assim faz parte da minha expressão, faz parte da luz que eu sou pro mundo, né? E como eu aprendo com ela, como eu aprendo com a expressão dela mais genuína e mais verdadeira. Gente, eu vou me emocionando porque realmente é muito poderoso isso. E o tanto que a gente se esconde, né? Então vamos voltar pra vergonha. A vergonha, ela uma distorção, né? Como eu falei pra vocês. E ela protege uma expressão mais amorosa. Então é isso, é o exemplo que eu dei aqui pra vocês. Se na infância eu escutei que chorar, gente que chora, assim, isso é coisa de gente sem noção, gente fraquinha, gente bobinha, gente que... Não, você tem que ser... Você não precisa ficar chorando, você pode... Se eu escutei muito isso, se eu acreditei nisso,
eu vou criando uma... Isso não é culpa de ninguém, tá, gente? Presta atenção. Aqui você precisa de começar a analisar os fatos, indo tirando as culpas, tirando os pesos. Tem que entender como é que a sua vida tá funcionando. E aí, entender que se aquilo apareceu na sua vida é porque aquilo precisa de cura. Então, no meu caso, eu tô falando sobre ser quem você é. Pra ser quem eu sou, pra ser a essência que eu sou, a expressão de amor que eu sou, eu preciso ir eliminando as vergonhas. Então, elas precisam de aparecer. E essas pessoas, seu pai, sua mãe, seus amigos, seus chefes, eles são canais pra te mostrar essas vergonhas, pra te mostrar essas questões que precisam de ser curadas em você. Então, é isso. Se eu escutei na infância, esse negócio de ficar chorando, esse negócio de ficar, nossa, essa expressão, ai que gente mole, ai que gente sensível. Eu escutei isso, eu vou criando uma distorção de autoimagem. Eu vou criando uma percepção de que eu não posso chorar, eu não posso ser essa expressão, eu não posso me emocionar diante de algo que emociona o meu coração, porque isso é errado, isso é feio, isso vai me fazer ser fraca, isso vai me fazer ser menor, isso vai me fazer ser insuficiente. Então, conexões vão acontecendo no seu campo emocional que vão te levando a isso. Então, comecei a apresentar lá em público, comecei a me emocionar, como aqui agora, né? Ai, meu Deus, eu não posso me emocionar. Controla o choro, respira, controla. Não pode acontecer isso, não pode. Sendo que o que a pessoa que eu estou falando na minha frente, muitas vezes o que ela precisa é de soltar o choro. E é a minha expressão é que vai dar permissão para ela fazer aquilo que ela precisa. A vida conecta as pessoas, a vida é inteligente, muito mais que a gente. A vida é sábia, a vida é uma grande rede de ar. Então a pessoa que se conectou com você, ela precisa da sua luz. Ela precisa daquilo que você tem para entregar. Não é o outro, é você. E aí, se eu não tenho coragem de me expressar genuinamente, se eu não tenho coragem de dizer, uau, isso tocou meu coração, uau, olha a mensagem que veio. Se eu não tenho coragem de fazer isso, é uma conexão ali que você deixou de ofertar para aquela pessoa que está na sua frente. Porque você tem vergonha, entende? Tá tudo bem ter vergonha, gente, lembra disso. Contei aqui para vocês várias vergonhas que eu tenho, vários movimentos que eu tô ampliando ainda a expressão disso. Mas a gente precisa ter essa consciência. A tua luz me toca profundamente. Por isso que você tá aqui, Lu. E tenho certeza que, à medida que eu vou falando, isso vai abrindo conexões dentro de você e você também vai se transformando. Porque não é só sobre a gente. É uma rede. A Terra, ela é muito cooperativa. Tudo na natureza coopera com o outro. Tudo. E você ficar caladinho, quietinho, escondendo a tua luz, alimentando as vergonhas, não é muito próspero. Não é algo que vai contribuir com o mundo. Como eu sempre tive esse negócio da contribuição muito, muito forte, né? Preciso contribuir. Preciso, né? Eu nasci aprendendo que eu era missionária, que eu era, enfim. Isso pra mim é muito forte, muito forte. Então isso me dá força pra enfrentar as vergonhas. Mas vamos lá. Vergonha é uma distorção de autoimagem. É uma máscara que você criou sobre a sua expressão verdadeira. Ela esconde, ela protege expressões mais genuínas. Ela protege a sua própria autenticidade. Porque de alguma forma você aprendeu que aquela expressão, ou aquele movimento, ou aquela direção seria perigosa para você, para sua vida. No mais profundo você pode morrer. E aí eu quero contar pra vocês algo que aconteceu que foi muito forte, que foi assim uma descida de downloads, assim, desceram vários downloads nesse momento. Eu faço um curso de yoga, né? E nesse curso de yoga eu tenho muitas questões, já falei, uma das dimensões mais difíceis pra mim é o corpo físico, é a matéria, já falei isso várias vezes aqui. Não quero ficar alimentando esse lugar, mas é realmente o ponto mais desafiador pra mim. Eu tô encarando isso dentro daquilo que eu posso, e me bateu, assim, de fazer o curso de yoga. Eu nunca quis fazer o curso de yoga, mas me bateu, eu olhei ali a imagem, olhei aquele professor, não conheço as linhas de yoga, não sei quem é isso, aquilo outro, não sei. Eu sei que eu olhei e foi uma conexão. Eu falei, eu quero fazer aqui, quero fazer com esse professor. E aí eu relutei e tal, não sei o que, mas eu falei, vou. E aí fui. E os 3 primeiros encontros eu me sentia um pouco deslocada. Todas aquelas sensações que eu tive a vida inteira na escola, no trabalho, na vida comum, eu fui sentindo ali. Como se aquele espaço fosse um espaço que me rejeitasse. O espaço não estava me rejeitando, tá, gente? Era eu mesma, as minhas coisas mesmas dentro de mim. E aquilo foi descendo várias coisas, várias compreensões.
a fragilidade no corpo, há muitas questões aqui que eu não vou entrar muito, também porque eu não sei falar com muita racionalidade disso, então pode ser que eu me perca aqui, fique muito longo, mas a ideia é essa. E eu lembro que eu fui falar numa aula, o professor estava falando de kleshas, que são obstáculos, que são, na verdade, aquele que a gente fala, resistências. E a principal resistência é essa, o medo da morte. E o corpo como um espaço de rejeição. Então, aquilo que eu falei no início da live. A gente ter vergonha de se expressar, porque o cabelo não tá bom, o nariz não tá bom, a roupa não tá boa, né? A voz não tá boa. Enfim, é um monte de coisa que a gente cria. E como eu disse, pra mulher é muito mais pesado do que pro homem. Pra mulher esse peso é muito maior. E aí eu comecei a falar. Na hora de eu falar, eu vi que eu criei um personagem. Eu lembrei de outro curso que eu fiz, que foi com o Felipe Suri, foi chamado Fluxo, maravilhoso, maravilhoso Felipe Suri. E na hora ele falava assim pra mim, você cria é como se fosse um vidro, né? Como se fosse um filtro. E eu crio uma coisa, né? Todo mundo faz isso. A gente cria uma impostação, a gente cria um personagem, né? A síndrome do impostor, como muita gente fala. A gente cria um personagem aqui pra se colocar. E eu me vi naquele personagem. Eu me vi querendo justificar, só que o que eu faço? Geralmente eu coloco o personagem pra baixo, né? Eu trago a frase "eu não dou conta", que é um termo que eu tenho trabalhado muito e tenho ampliado muito compreensão nessa área, porque de fato eu acredito que a gente dá conta de tudo aquilo que Deus falar no seu coração, tudo aquilo que você captar, tudo aquilo que é sonho do seu coração, você dá conta. E você dá conta da vida, é a vida que te respira. Só que tem diversas sombras aí que eu vou iluminando no caminho. E aí eu comecei que eu não dou conta, que eu nunca fiz atividade física, que meu corpo é isso, que meu corpo é frágil, que quando eu estou... Aí eu saí com uma que eu fiquei me observando, eu saí com uma que era assim, que eu tenho muitas memórias, e aí quando eu tô fazendo isso me incomoda, porque eu acesso muitas memórias. Aí eu acho que eu quis dar uma assim, não sei, né, inconscientemente talvez eu quis dar um lugar assim, de que aquilo era espiritual, né, que é uma linguagem que combina muito com a minha existência. E aí quando eu falei aquilo, eu falei, que memória, gente? Eu realmente tenho muitas memórias quando eu tô fazendo, né? Eu vou acessando campos, eu vou acessando conteúdos, faz parte da minha manifestação. Mas eu falei, por que isso me impede de fazer atividade física? Que diacho é isso? Por que eu tô criando esse enredo todo? E é engraçado que quando eu tava falando, eu senti meu corpo tremer, eu senti minha voz tremer, eu senti medo, eu senti vergonha, eu senti vontade de sair correndo. E eu falei, gente, fazia tempo que eu não sentia isso com tanta força. E eu comecei a me analisar. Por que eu tô fazendo esse discurso todo? Por que eu tô querendo sustentar essa versão? Né? Por quê? Aí eu comecei, e aí começaram a vir. Quando a gente quer ver de fato, a vida começa a mostrar. Eu escrevi umas 10 páginas. Vieram várias coisas. E entre as várias coisas que vieram são crenças familiares, né, sobre expressão, sobre corpo, sobre atividade física, crenças e padrões familiares, o corpo como espaço de rejeição. Então, naquele lugar, eu não sou a mais sarada, eu não tenho corpo sarado, não sou essa pessoa. Então, naquele lugar, todo esse discurso, né, que eu fiz na minha cabeça mesmo, que eu comprei da sociedade, enfim, as coisas que eu acreditei ali que eu poderia ser rejeitado, o corpo como espaço de rejeição. Aí tem vários discursos em relação a isso. Você tem que perceber qual é o discurso que você sustenta, que você alimenta. Porque é discurso, é só discurso. Na Índia você vê tanta gente lá, as roupas de saco, as pessoas vestidas de saco. É tanto amor, é tanta... Meu Deus, é muito diferente, sabe? Enfim, são discursos. O meu cabelo isso, a minha boca aquilo, a minha voz isso, a minha mão aquilo. Enfim, discursos. E o último discurso foi o discurso da morte, né? Da sensação de que aquelas pessoas, eu não pertencia àquele lugar. A sensação de que eu não pertencia, que aquelas pessoas ali poderiam me atacar. Foram 10 páginas escritas, assim, muita coisa. E eu fiquei ruminando aquilo, porque eu tenho uma característica muito analítica também. As coisas vão vindo e eu começo a analisar. Tô tentando também diluir um pouco isso, porque às vezes eu entro em excesso de análise. Comecei a fazer ferramentas, comecei a fazer meditação, comecei a entender. Passou-se quase um mês, aí eu escrevi pro professor tudo aquilo que eu tava percebendo, ainda de formas muito desconexas, mas eu escrevi tipo pra falar, porque eu queria falar aquilo com o grupo e eu não consegui. E aí eu escrevi pra falar, pra soltar aquilo de dentro de mim. Olha a mágica que aconteceu, foi muito interessante. Quando eu terminei de escrever, a sensação foi, nossa, eu falei muita besteira, meu Deus, será que eu falei demais? Aí eu pensei assim cá comigo, eu soltei o que eu precisava de soltar, tá tudo bem.
tá tudo bem. Ele não me respondeu e eu realmente, assim, eu falei, depois, alguns dias, ele falou assim, Lívia, vou ler tudo com calma e te respondo com carinho e tal, não sei o quê. Aí eu falei pra ele, amado, não precisa nem você me responder, eu só precisava de soltar, porque realmente eu tava naquele lugar, eu só precisava de soltar. E eu precisava de mostrar pra aquela turma, eu precisava de me soltar naquele espaço. Gente, foi muito mágico. Aí na próxima aula, que é um mês, né, entre um módulo e outro tem um mês de intervalo. Na próxima aula, eu senti, eu preciso de falar, eu preciso de me expressar. E eu não estava conseguindo falar, eu não queria falar demais, eu não queria falar coisas muito desconexas, porque eu acho que você também toma o tempo das pessoas, as pessoas não vão entender nada, e pra que isso? Mas enfim, faz parte também, às vezes tem esse movimento, mas eu queria pelo menos dar alguma coisa, falar alguma coisa mais estruturada. Talvez eu não quisesse parecer muito doida, né? Talvez eu não quisesse parecer muito doida. Pensei isso agora aqui. Aí também tem a ver um pouquinho desse medo da rejeição. Também tem que ter um equilíbrio, né, gente? A gente tem que ter um equilíbrio nas coisas, né? A gente também... Equilíbrio, centramento. E aí ele provocou a minha fala, ele criou um espaço para que eu falasse, para que eu me colocasse. Porque ele queria que eu falasse. Tava nítido isso, ele queria que eu trouxesse aquela experiência. E aí, quando eu comecei a falar, aí ele trouxe uma fala que foi assim, todos os nós são resolvidos com as palavras. Ele trouxe essa palavra. Tem um rapaz que indicou um livro, que eu não lembro do livro, mas é a palavra como coragem, alguma coisa assim. Eu vou tentar achar, tá lá no meu grupo da yoga, eu vou achar ele, vou botar lá no meu grupo do Conexão com Amor, pra vocês a indicação desse livro. E ele falou, todos os nós se desfazem com as palavras. E ele olhou pra mim, e aí eu falei, vou falar. Eu sinto um chamado pra contribuir, mas ainda estou travada na vergonha. Que linda a tua entrega, tem que ter muita coragem. Ih, tem que ter muita coragem. Não é só coragem, tá? Tem que ter conexão e confiança. Isso que é o que eu vou chegar aqui. Quando eu comecei a falar, eu tava no outro lugar. Eu tava no outro lugar de fala. Falei de uma forma muito natural. Não senti meu coração bater forte. Não senti a minha voz, perder a minha voz, tremer a minha voz. Não senti medo das pessoas não gostarem de mim. Não senti medo de ser rejeitada, nem de ser cancelada. É como se eu já tivesse autorizada para falar. Por quê? Pelos meus movimentos anteriores, pelo meu próprio reconhecimento daquelas partes. Eu olhei pra mim, eu estudei as minhas próprias sombras e eu falei, tá tudo bem, eu tô no caminho de aprendizado. Eu consigo incluir, eu consigo entender. Só olhei para aquilo com um olhar mais acolhedor. Só olhei para aquilo. Realmente eu ainda tenho dificuldade nisso, eu ainda tenho dificuldade naquilo. Realmente eu tenho esse caminho. E realmente eu vou ter que assumir isso passo a passo, isso dia a dia. Realmente eu sou diferente dessas pessoas, eu sou diferente de fulano, de ciclano, de beltrano. Eu assumi pra mim. Todas aquelas 10 páginas eu assumi pra ele ali. O professor, ele representou como se fosse uma permissão pra eu me expressar pro grupo. Então foi em etapas, né? Não foi algo que eu consegui fazer de uma vez. Mas eu sabia que eu precisava de soltar aquilo. Então quando eu falei, eu já tava no outro lugar. E eu percebi nitidamente, ali não tinha mais vergonha, ali não tinha mais medo, ali não tinha mais uma imagem distorcida. Eu conseguia me ver por inteira. Eu sabia que eu podia me expressar e eu sabia que eu tinha várias lacunas ao longo da minha vida. Eu sei que eu tenho ainda muito para caminhar, mas ali é como se fosse uma aceitação completa daquilo que eu sou e que eu estou hoje, daquilo que eu consigo manifestar, como a gente faz com um filho, né? Você ama demais uma pessoa e você olha para ela e você fala, tá tudo bem, calma. Você abraça ela, tá tudo bem, você ainda não consegue fazer isso, mas você tá conseguindo, né? Nos Estados Unidos eles falam muito good job, bom trabalho, bom trabalho. E quando a gente aprende a ter esse olhar mais amoroso com a gente dissolve a vergonha. A vergonha, ela vem de uma relação distorcida com você mesma. É a relação que você teve com a sua mãe, né? Começa aqui no útero. Então, a forma como eu me enxergo no mundo, a forma como o outro me enxergou e ficou marcado em mim, a forma como eu me entendi no mundo a partir do olhar do outro. E aí eu preciso de ir reencontrando, redirecionando esse olhar dentro de mim. Por isso que os trabalhos de autoconhecimento, por isso que as meditações, por isso que a autoobservação diária, ela é fantástica. Ela é fantástica porque você começa a ter um olhar de mais amorosidade e uma percepção mais profunda de si mesmo. Se eu vivo falando que eu vim para me expressar, que eu vim para compartilhar, que eu preciso de unir as polaridades, então eu estava fazendo exatamente o que eu vim fazer.
Exatamente. Eu estava incluindo sombras e eu estava aceitando a minha própria luz, a minha expressão. E a partir daquele momento, eu pertencia. Eu não estava dependendo de outro me aceitar. Eu não estava dependendo da opinião do outro. Eu já tinha me aceitado. Eu já tinha me incluído. Eu já tinha me percebido além. Eu já tinha integrado aquelas sombras que estavam me atrapalhando de me expressar. E aí veio outra sacada. Quando a gente tá com medo, tá com a voz embargada, tá com excessos, né? Excessos de controle, a gente tá sustentando um personagem. Preste atenção nessa sacada. A gente está sustentando um personagem que eu acredito que eu tenho que ser ou que eu não posso ser. A gente está no mais profundo rejeitando a nossa própria vida, a nossa própria expressão, porque ela contém itens de sombra também. Entende? Você está olhando mais para a sombra do que para a luz. Você está separando e não integrando. Isso foi uma baita sacada que eu tive naquele momento. Quando eu consigo olhar e aceitar com amor, entendendo que faz parte do meu caminho, tá tudo bem. Eu já aceito, eu não dependo da aceitação do outro. Eu não tô dependendo que o outro aceite o meu cabelo, eu já aceitei o meu cabelo. Eu não tô dependendo que o outro aceite o meu corpo, eu aceitei o meu corpo. E aí são dimensões disso, que são, cada vez que você vai indo, você vai ampliando mais. E aí, quando você começa a colocar aquilo, você começa a ampliar habilidades. Ampliar habilidades. Então, quando eu começo a escrever a partir das intuições que eu tenho. Começo a escrever. Eu lembro da primeira vez que eu tive essa intuição, eu vi muito forte essa imagem do Yogananda e eu senti dentro do meu coração, como se falasse dentro de mim, escreve. Isso foi o quê? Eu tenho esse texto escrito, foi há uns 4 anos atrás, e aí eu coloquei assim, mas eu vou escrever o quê? Aí eu sentei e eu escrevi uma história de um rei, que pra mim não fez sentido nenhum, inclusive eu nunca publiquei essa história, vou até pegar. Acho que foi 2021, veio a história de um rei lá que tinha um reinado e pá, não sei o quê. Aí eu falei, gente, coisa mais doida. E dentro de mim, escreve. Eu vou escrever o quê? Aí eu comecei a escrever. Comecei a escrever mensagenzinhas, comecei a escrever em tudo que vinha, debaixo do chuveiro, né? Eu atendi uma pessoa, né? Eu comecei com o mapa de nascimento. Eu ia atender uma pessoa, aí falava assim, escreve. Aí eu escrevi uma mensagem sobre aquela pessoa. Aí eu comecei a entender que eu conseguia captar informações, captar campos, ou que alguém me sugeria algo, ou que eu percebia, não sei direito. E aí eu comecei a mostrar para as pessoas o que eu escrevia sobre elas. E aí eu comecei a ganhar confiança. Eu falei, gente, esse negócio dá certo. Porque eu não errei uma. Todas as pessoas falavam, uau, né? E eu lembro uma vez, foi na formatura de analista existencial, lá em Itamambuca. Teve uma moça que estava no curso também, era uma senhora mais velha. E ela me contou a história dela, ela era uma devota do Yogananda mesmo. Ela tinha ela cuidava de uma unidade da Self-Realization lá na cidade dela. E aí eu comecei a falar do Yogananda, a gente teve super, né, empatia ali as duas e tal, muita conexão por causa do Yogananda, o Yukteswar, né, todo o Babaji, enfim, todas as deidades ali. E a gente começou a conversar e eu senti algo muito forte, depois eu escrevi um texto enorme e fui falando. Eu não tive coragem de entregar pra ela naquele momento. Foi uma das primeiras vezes que isso aconteceu. E aí, no dia seguinte, eu entreguei pra ela. Ela tinha uma filha que era cega, ela tava com a filha dela. E ela sempre acompanhava a filha e tal. E aí eu entreguei o texto no dia seguinte pra ela. E ela falou assim pra mim, ela começou a chorar. Olha, eu tô me emocionando porque foi muito forte. E ela falou assim pra mim, ela olhou no fundo dos meus olhos e falou assim pra mim, nunca guarde aquilo que você percebe do outro. Nunca guarde as coisas que vêm através de você. Você não sabe a importância que esse texto teve pra mim hoje. Ai, tô chorando já. Oi, amor. Ai. E a partir daquele dia, eu entendi, né? Eu entendi. É como se fosse um recado, uma conexão. Você vê, ela foi instrumento de algo, eu fui instrumento de algo, ela foi instrumento de algo também. Então é uma troca ali, é uma troca. É o que eu falo.
Todos somos representantes da vida. Todos somos representantes da vida. Naquele momento, ela foi um instrumento para iluminar uma vergonha dentro de mim, para iluminar um medo que eu tinha de expressar aquilo que eu percebia. E ela falou, você não tem noção, você não sabe como esse texto foi importante para mim. E aí eu comecei a fazer um compromisso com a entrega. Eu comecei a fazer um compromisso de entregar os meus textos. Não precisava de... Tanto que eu não tenho, às vezes falo assim, tem que estar tudo formatadinho, tem que estar tudo certinho, né? Às vezes assim, o texto já foi publicado antes. O meu papel não era publicar o livro ali. Meu papel era aprender a soltar os meus textos. Então eu comecei a soltar, mesmo sem ter uma publicação pronta, porque eu precisava de aprender a soltar, era o que eu precisava de fazer. Porque para cada um vai ser um jeito. Tem pessoas que vai ter que aprender a compor um negócio, a fazer, a entregar bonitinho e tal. No meu caso, era um exercício de entrega, de sentir e soltar, de sentir e soltar, de sentir e soltar. Esse era o exercício que estava sendo dado ali para mim, porque é meu fluxo existencial, né? Mapa de nascimento, 7 e 8. Sentir e realizar, sentir e realizar, sentir e realizar. Então, ali eu comecei a entender que eu era um canal da vida, que uma linguagem desse canal era a escrita. E eram as percepções que eu sentia no meu corpo. Como acontece aí com a vergonha, né? Então eu comecei a quebrar a vergonha de me expressar. E as lives e todo o movimento foi me ajudando nisso. Foi me ajudando nesse lugar. E cada dia mais eu perco a vergonha. Cada dia mais eu sou... Não é que eu perco a vergonha, eu ilumino a vergonha. Eu vou integrando a vergonha com a expressão, entende? Então cada exercício que eu faço aqui é um exercício de integrando isso. Então se você canta, meu amor, cante mais. Integre, sabe? Se você escreve, escreva mais. Se você abraça, abrace mais. Se você tem capacidade de ouvir, ouça mais. Use as habilidades que você tem para ir iluminando os medos que estão impedindo você de expressar a luz que você é, de exercer os dons e os talentos que a vida te deu, para que você possa servir a humanidade, para que você possa tornar o mundo melhor. É sobre isso, né? Se eu fico... E aí vem uma frase que é muito interessante, que é a frase, é suficiente. Esse encontro do Reconectando Agora é sobre expressão, né? Então tá vindo você vê que tá vindo diversas compreensões sobre expressão. O encontro passado foi sobre coragem e abandono. E também veio diversas coisas. E uma das frases, uma das marcas que ficou no encontro passado muito forte, eu nunca tinha percebido com tanta força dentro do meu coração que essa frase é suficiente. É suficiente. Presta atenção, quando a mulher engravida, o bebê tá ali, né? O óvulo tá ali dentro da barriga dela. Que lindo, minha amiga. Ai, meu amor, que linda. Te amo, lindona, maravilhosa. Lu, que lindo, que bom. Lu, quero te conhecer, vem pro nosso retiro, amada. Eu e Rayane tá aqui, ó, maravilhosa também, tá colocando as músicas dela no mundo, coisa mais linda. As músicas da Ray, elas não são só músicas, elas abrem um campo de percepção, de conexão de amor. É muito bonito, assim, muito poderoso, muito poderoso. E a gente tá, agora, final do ano, a gente vai fazer um retiro em outubro. Estão abertas as inscrições. Até o final do mês, até o meio do mês agora tá no valor de primeiro lote. Então considera vir. Vai ser muito bonito. E a gente vai falar exatamente dessa integração. Dessa sensação de maior amplitude, né? De sentir isso, de trazer isso pro mundo através dos nossos dons, talentos, histórias. Então a gente vai tomar mais consciência disso. E aí eu esqueci que eu tava falando no meio disso, porque fui falar da Rai, esqueci. Se alguém puder me lembrar, é suficiente a frase, é suficiente. E aí me veio essa frase muito forte, é suficiente. Por que é suficiente? Gente, a mulher tá grávida ali, né? Aí eu vou pensar, imagina se eu for pensar, como eu vou fazer pra gerar esse bebê? Como eu vou fazer pro cérebro se desenvolver? Como eu vou fazer pro coração bater? Como eu vou fazer para as perninhas se desenvolverem? Você não precisa fazer nada. Você só precisa de ser canal da vida. Você só precisa de fazer, de se alimentar bem, de dormir bem, de acolher aquele bebê na tua barriga. O resto é a vida que faz. Olha que lindo. O bebê vai nascer. E quando ele nascer, que ele sair da tua barriga, que você deixar de ser o canal de alimentação daquele bebê, a vida vai alimentar ele. A vida vai começar a respirar. E aí é com a vida. Você vai só tutelar, você vai só auxiliar, criar os contextos
para que aquela criança se desenvolva e possa ser autônoma. Inclusive, ela possa não depender de você. Que esse é o maior legado de uma mãe, é fazer com que o filho não dependa dela. E a gente está num caminho oposto hoje, né? A gente quer que a criança dependa, que a criança... Enfim, também não vou ficar julgando as mães aqui, porque é uma tarefa também bem desafiadora. Mas preste atenção nisso. A vida vai passar a respirar ela. E aí é com ela e a vida. E a vida vai estar nutrindo ela o tempo todo. Hoje existem literaturas, existem seres que vivem só de ar. Tem gente que não come. Se você não acredita nisso, vai pesquisar sobre isso. Tem muitos exemplos disso. A primeira vez que eu vi isso foi no livro do Yogananda. Pessoas que não comem, pessoas que não dormem, pessoas que não pessoas que não comem, que não dormem, enfim, tem outras coisas que eu não lembro. Eu lembrei do cara que enfrenta tigre, ele enfrenta os tigres. Então, é a vida, não é você. Você é um representante da vida. É suficiente. Se a pessoa não tiver nada para comer, mas ela acreditar que ela não precisa de comer, ela só já tem o ar para respirar. É porque a gente acredita nisso. Eu sei que é uma frase polêmica, né? Também não quero entrar muito nisso, mas pensa nisso como uma possibilidade. Você só precisa de se render à vida e de fazer o que precisa ser feito aqui, hoje, agora. O resto é com a vida. Eu vou lá e tive a intuição, né, do Reconectando, foi numa formação de círculos de mulheres da cura do feminino, fui nessa formação. E lá eu tive essa intuição ainda nem era o Reconectando ainda, eu liguei pra Rai e falei, Rai, vamos transformar esse encontro que a gente vai fazer num círculo e tal, pra gente começar, e lá surgiu a ideia, foi bem em fluxo assim. O que eu preciso de fazer? Eu só preciso de acolher a ideia e pensar o que eu posso fazer para realizar, o resto é com a vida. O resto vem no dia a dia. Nunca um encontro está pronto. Eu não consigo programar o próximo encontro já agora. Eu só consigo programar no fluxo daquele encontro. Porque é vivo. Porque é a vida que está fazendo através de mim. Eu só estou sendo canal da vida. Às vezes eu falo para a Rai tá aqui, ela sabe. Às vezes eu falo para ela, amiga, vai dar tudo certo. É só a gente se entregar para a vida. É só a gente centrar, harmonizar, fazer o que precisa ser feito, vai dar certo. E sempre dá certo. Tem questões no meio do caminho, tem curas, tem aprendizados, porque faz parte da vida. Faz parte da vida. Então, muito bonito, né? Esse é o caminho de expressão. E no caminho a gente vai iluminando vergonhas, medos, a gente vai iluminando traumas, a gente vai se permitindo. Tem uma coisa que eu quero falar, a última coisa que eu quero falar aqui da vergonha, é a questão da culpa. A vergonha, ela vem carregada de culpa. Então preste atenção nisso, que é outra chave, tá? A vergonha, ela vem carregada de culpa. É uma culpa de eu não ser o que eu deveria ser e que eu não sou, né? Então se eu vou pegar do lado deixa eu pegar um exemplo bem prático assim. Ali na yoga, eu deveria ter um corpo melhor, mas eu não tenho. Minha mãe falou isso pra minha vida inteira. Eu deveria ter e não tenho. É uma coisa que eu me cobro dentro, que eu me exijo dentro. Então, a vergonha de não ter conseguido, de não ser suficiente, das minhas ações, dos meus dias, dos meus atos, não ter sido suficientes para ter o corpo que eu deveria ter e que eu não tenho. Olha que incrível isso. Ou uma culpa relacionada ao outro, que a gente transita. Então eu começo a falar, a culpa é da minha mãe, que nunca fez atividade física. A culpa é do meu pai, que nunca fez nada nesse sentido. Assisti esse final de semana, assistam, gente, é muito legal, assisti essa semana. Eu não consegui parar de assistir, fui dormir 2 da manhã. Eu nunca faço isso, assim, é muito raro, mas eu não conseguia parar de assistir. Chama Uma Nova Mulher, é uma série da Netflix, saiu a 3ª temporada, e ela usa a ferramenta da constelação familiar, muito interessante. E ela vai trazendo esses cenários mais amplos da vida. E aí eu assisti esse final de semana, e ela fala muito das escolhas. Seus pais vieram até aqui, qual a sua escolha a partir daqui? Você não precisa escolher igual aos seus pais. Só que você precisa ter consciência para você conseguir escolher e ir adiante, né? Então, a culpa, ela vai pro outro, ela vai pra mim. A gente fica transitando, né? A gente fica transitando. Entre a culpa no outro e a culpa em mim. A culpa no outro e a culpa em mim. E toda vergonha, ela tá permeada de culpa. Culpa de não ser o que você deveria ser, ou culpa de não ter o que você deveria ter, ou culpa do outro, né? Uma sensação de injustiça. Do outro ter feito algo que ele não deveria ter feito com você, ou do outro não ter dado algo que ele deveria ter dado pra você, né? Meu pai deveria ter sido presente, minha mãe deveria ter feito isso, minha irmã deveria ter feito aquilo. Enfim, aí a gente vai tomando consciência disso e vai soltando. Não é um processo rapidinho, é um processo diário, é vida, é existência. A gente tá falando de percurso de rio.
Um rio, ele nasce lá na beira da montanha lá e ele vai descendo, descendo, descendo até chegar no mar. Quantos quilômetros ele atravessa para chegar no mar? Então a gente tá falando disso. Estamos falando de percurso de vida. Mas é lindo, a cada cura que eu vou tendo, a cada compreensão que vai abrindo. Caramba, como vai ficando bonito, né? Tem um texto que eu fiz uma vez, vou falar só disso para eu encerrar. Ele tá aqui no meu Instagram, também posso mandar lá. Foram conexões que vieram durante um círculo. E ele fala assim: a falta, a sensação de que não é suficiente, a falta, escassez, né? Falta algo em mim, falta algo no outro, falta algo na vida, falta dinheiro, falta presença, falta amor, falta babá. A falta, ela vai gerar uma sensação de espera. Então eu espero que o outro seja melhor, ou eu espero que eu seja melhor para fazer algo. Eu só posso cantar se a minha voz tiver Y, X ou Z. Eu só posso fazer a live se tiver 1000 pessoas, Y, Z. Então, muitas coisas aqui. Essa espera, ela gera uma cobrança e gera uma culpa. Toda cobrança, isso foi um esquema que veio, né? Toda cobrança, ela vai gerar uma culpa. Porque se eu cobro algo de mim, é porque tá faltando algo. Se eu cobro algo do outro, é porque tá faltando. E isso vai gerar uma culpa de não ser ou de o outro não ser. E aí isso vai gerar um castigo, uma punição. Tem uma frase da Louise Hay que fala que tudo necessita de perdão, né? Porque quando a sensação de insuficiência, ela vai gerar culpa que vai gerar falta. Que vai gerar falta, não, que vai gerar castigo. Castigo é punição, eu não ter aquilo que eu tenho que ter, que eu posso ter, ou eu não revelar aquilo que eu posso revelar. E quando você conecta com a sensação de que você é suficiente para o momento. Essa conexão, ela gera confiança de que você pode seguir, que a vida vai te ajudar, que tá tudo bem, que é o fluxo da vida. E isso gera uma coragem para agir, para criar, que são os Cs da conexão com o amor. Conexão, confiança, coragem e criação. Os 4 Cs da metodologia que está sendo composta, tá ficando lindo. E a gente vai fazer também, vai trazer isso em livros e tal. Então, olha que incrível isso. É suficiente. Você é suficiente para fazer o que você precisa fazer hoje. Não vá para esse lugar da mente que tem que estar pronto. Resultado, ele não é capacidade. Ele não significa você ter capacidade para, não significa você ter o resultado pronto. Significa que você tem condições de construir aquele resultado passo a passo, dia a dia. E aqui você precisa de ter humildade para caminhar. Humildade para seguir o passo de hoje, para dar o passo que você tem que dar hoje. Então, é isso. Humildade para você dar o passo que você tem que dar hoje. Humildade para reconhecer quem você é, para reconhecer onde você está e para reconhecer o que você precisa de fazer. E humildade para confiar na vida, para deixar que a vida te movimente. Também vem uma fala de confiança como fé. Achei bonita essa fala, nunca tinha feito essa associação. Se eu vi alguém falar que confiança na verdade é fé. Né? Quando eu confio em mim, autoconfiança, eu tenho fé em mim. Quando eu confio na vida, eu tenho confiança na vida, eu sei que eu posso seguir. Então é isso, amadas, foi demais, já falamos bastante, deixa eu ver aqui o que a Lu falou. Eu sempre acompanhava suas lives, fiz anos que eu não te via. Hoje apareceu aqui pra mim. Essa semana, o tema da vergonha me veio, porque foi algo que me travou ao longo do dia. Ai, que lindo, Dai. E essa madrugada eu criei pedindo ao Espírito que me revele a mim, diz a palavra, buscai o Senhor enquanto ela se pode achar. Nossa, que lindo, amada, que lindo, gratidão por compartilhar, né, com a gente saber que é isso, né, o que toca o meu coração, o que toca o coração do outro. Amadas, feliz dia para vocês, gratidão pela audiência aqui, gratidão pela escuta, compartilhem essa live com outras pessoas, com aquelas pessoas que vocês acharem que vale a pena. É um conteúdo muito profundo, são temas existenciais e a gente vai juntos aqui seguindo passo a passo, tá bom? Lembrem disso, é suficiente, o que você tem já é suficiente, a vida que te respira, os seus projetos, você só precisa de ser a incubadora deles e a ação deles no mundo. Você não precisa de pensar em tudo, porque é a vida que vai construindo. Lembra da gravidez, né? O bebê, ele vai sendo constituído ali. Lembra do ar que respira a todo tempo. É suficiente. E vergonha, ela ela é uma rejeição contra a sua própria luz. Ela está protegendo algo que você tem medo de mostrar, porque tem medo de não pertencer, tem medo de não ser suficiente, tem medo de estar errado, de estar feio, de estar pequeno. Então a gente vai iluminando isso aos poucos, a gente não vai combater, a gente vai iluminar passo a passo, trazendo a vergonha, trazendo essas camadas,
olhando para esses lugares e dizendo tá tudo bem, como a gente faria com uma criança. Tá tudo bem o seu cabelo enrolado, tá tudo bem o aprendizado que você tem hoje, tá tudo bem a sua manifestação, você é incrível. Vamos lá, vamos dar o passo. É isso, tá bom? Gratidão, obrigada, de nada, gratidão de nada é ótimo, né? E pensem no retiro, quem não mora em Brasília, são 3 dias e as rodas do Reconectando também estão aí. Tem o Tempo de Presença que acontece na UNB também, são rodas mensais, movimentos de muita conexão, de muita irmandade, de muita luz. Então, como a gente está muito avançado na hora, eu vou pedir só para vocês respirarem. Respira fundo, sente a vida dentro de você. Sente o rio correndo no teu corpo. Sente o seu coração batendo. Sente todos os seus órgãos funcionando. Sente a vida te sustentando, te respirando. Amplia a sua visão, olhando o sol que te ilumina, a terra que te apoia. Percebendo a vida que te sustenta. Abre seus braços inteiramente. E repita dentro do teu corpo, com todo o teu corpo, com todas as suas células. É suficiente. É suficiente. Eu sou suficiente para me expressar, para aprender, para viver, para fluir com a vida em tudo aquilo que for necessário nesse momento. Eu sou suficiente. Está tudo bem. Isso, respira, se entrega para a vida. Se expande, agradece e vamos para esse dia com a convicção de que tudo está bem, que a vida te apoia a todo tempo. Vamos pro dia com a convicção de que a vida se expande através de você e que você pode dar o passo de hoje. É suficiente. Gratidão. Está feito, está feito, está feito. Isso. Gratidão, amadas. Sejam bem-vindas. Jorge, a live tá gravada, tá? Eu vou encerrar agora, mas ela vai ficar gravada aqui no Instagram. Daqui a pouquinho eu subo lá no YouTube. Beijo, beijo, beijo pra vocês. E vambora, porque como diz, é uma frase que veio pra mim, que eu falo sempre, o mundo precisa do seu amor, da sua expressão, da sua voz, da sua vida. A vida precisa de fluir através de você. Você é o canal da vida. Então, bora que bora. Não é não?